Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus permaneça em nossos corações sempre. Hoje nós vamos estar refletindo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar do capítulo 23, que Kardec denominou de moral estranha, ou, em algumas versões, estranha moral. E ele começa assim: abandonar pai e mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E não vim trazer a paz, mas a espada. Então, quando a gente começa a refletir em torno desses temas, a gente acha muito estranho, porque quem disse isso foi Jesus. E Lucas nos conta uma historinha muito interessante. Ele diz assim, que chegou para Jesus um homem, e Jesus disse a ele assim: segue-me. E ele respondeu: Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar o meu pai. E Jesus disse para ele assim: deixai os mortos enterrar os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, quando a gente vê Jesus dizendo isso a esse rapaz, a gente acha estranho, porque lá no capítulo 14, Jesus nos diz que devemos honrar pai e mãe e ter a piedade filial. Então, nós vamos tentar entender o que realmente Jesus disse para esse homem. E o tema de hoje, então, é um tema que todas as pessoas evitam de falar. Protelam, deixa de lado, porque trata-se de um tema que nós não somos ou não queremos nos familiarizarmos. Nós vamos tratar aqui da morte. Então, nós devemos observar que a morte é um processo natural. A morte, na verdade, ela serve à vida. E a morte não é a antítese da vida. Pelo contrário, para nós, espíritas cristãs, nós encaramos esse tema como dois processos distintos: encarnar e desencarnar. E nos dois processos existe vida, porque
Nós somos espíritos imortais. Estando aqui encarnados, ou partindo para a pátria espiritual, nós estaremos vivos. Olha que maravilha, gente! Sempre vivos. Então, a partir de agora, nós vamos começar a entender realmente o que significa esses processos naturais criados por Deus para nos permitir a nossa evolução espiritual, né? Mas nós ainda usamos alguns termos muito estranhos e que não são verdadeiros. Porque, veja bem, quando uma mãe fala assim: ah, eu perdi meu filho, então trata de achar. Porque a gente perde coisas, a gente perde objetos. O filho partiu para a pátria espiritual. Então ela diria assim: olha, o meu filho retornou para a verdadeira vida. Ele se encontra na pátria espiritual, enquanto eu vou prosseguir aqui com a minha missão. Aí outro diz assim: eu enterrei a minha mãe. É um termo muito forte. A gente não enterra pessoas, a gente enterra corpos. Então, a gente diz assim: eu sepultei a minha mãe e ela prossegue na espiritualidade com todos os seus planos evolutivos. E eu continuo daqui, seguindo a minha jornada. E quando a gente diz assim: ah, meu irmão morreu, está nos braços de Deus. Não. Quando esse irmão partiu e ele estava enfermo, do outro lado, ele vai prosseguir sendo assistidos nos hospitais espirituais. Então, desencarnar é simples assim. Desencarnar é muito leve. E nós temos que nos preparar para despedir dos nossos entes queridos e nos preparar também para a nossa desencarnação. Não é verdade? Quando nós passamos pelo luto, o luto nós sentimos em várias ocasiões. Nós sentimos o luto quando nós divorciamos. Nós sentimos o luto quando nós amputamos um membro do corpo. Nós sentimos o luto quando nosso filho parte para morar sozinho. Então, o luto mais difícil de lidar é quando nós entregamos aquele ente querido, aquele coração que nós gostaríamos de ter para sempre ao nosso lado. Dá licença.
Existe uma estudiosa desse tema, ela é psiquiatra, é a doutora Elisabeth Kübler-Ross. Ela é suíça. E ela nos diz que o luto, ele passa por 5 estágios. O primeiro estágio é a negação. Não, não pode. Ele não partiu. Eu não posso acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não aceito. E a gente permanece, mesmo acompanhando todo o funeral, todo o velório, nesta negação. O segundo estágio é a raiva. A gente se revolta com Deus, porque a gente concebe a partida do ente querido como um castigo. Por que comigo? A gente fala assim. Por que logo comigo? Não. Esse ser teve toda uma programação, gente. Quando a gente vai reencarnar, nós todos temos uma programação por um tempo determinado para estarmos aqui. Passado o terceiro estágio, nós vamos para o quarto, que é a negociação. Aí a gente começa a dizer assim: por que eu não fui no lugar dele? Por que eu que sou mais velha, eu que já vivi tanto, eu deveria ter ido no lugar dele? E acaba não aceitando. Como se Deus errou? Como se nós, como estamos lá na espiritualidade, fazemos todo o nosso projeto de vida, nós não combinamos com todos aqueles entes queridos a nossa partida. Porque é assim que ocorre. André Luiz nos conta no Missionários da Luz. Existe todo um processo, todo um planejamento. E no quinto estágio, a doutora Elisabeth nos diz que vem a aceitação, ou a ressignificação. A gente acalma, a gente aceita, a gente retoma a nossa vida e segue. Lembrando, tem saudade, mas não é tão doído mais, porque nós já acomodamos esta dor. Olha que maravilha. E aí, como nós vamos nos comportar no velório? Como deveríamos nos comportar no velório de alguém? Seja de uma pessoa mais distante, ou seja, de um ente querido que nós amamos muito. Nós devemos manter a serenidade. Chore, mas chore bastante, mas chore baixinho. E não precisa fazer aqueles alardes, gritar. Não. Vamos tentar nos conter. Porque imagina
se esse ente querido está assistindo o seu próprio velório, ele sentirá vergonha, ele não vai ficar muito bem. E como nos comportarmos no nosso próprio velório? Sim, nós não morremos, nós estamos muito vivos, e muitas pessoas, conforme a literatura espírita, acompanham sim o próprio velório. Nós temos a notícia por meio de Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1858, a história do Senhor X. Ele não deu nome e respeito a esse cadáver, né, gente? O Senhor X faleceu e o seu amigo médium assistiu toda a cena, desde o encerramento no leito. Ele sai do corpo, senta numa poltrona no quarto, a esposa começa a procurar alguma coisa e ele começa a esbravejar que não adiantaria ele estar procurando esse objeto que ele havia escondido e ela não iria achar. E aí ele segue para a cerimônia fúnebre. E o amigo meio perturbado: meu Deus, será que eu estou sonhando ou eu estou vendo essa cena? Não. Lá no velório, um filho estava inconformado. E ele já, sabendo do que estava ocorrendo, como diz o outro, a ficha caiu. E ele vai consolar o próprio filho no velório. E o seu amigo acompanha toda essa cena. Nós temos ainda outra notícia, por meio da psicografia do Chico Xavier, que é Voltei. A obra chama Voltei, Irmão Jacó. Foi o pseudônimo que Frederico Frigner, um trabalhador da FEB, no Rio de Janeiro, quis trazer e narrar todo o seu desencarne. Então ele nos diz que quando ele faleceu, ele pensou que seria como ele acompanhou o velório de vários amigos dele, que a partir da hora que faleceu, já estava todo iluminado. Então, ele, muito vaidoso, não via a hora de desencarnar e brilhar. Mas acontece que quando ele desencarnou, ele não tinha luz. E pelo contrário, durante o seu velório, ele observava seus amigos da FEB falando mal da sua pessoa, dizendo coisas impróprias da sua pessoa. Olha o cuidado que nós devemos ter quando nós vamos para um velório, gente. Fazer comentários. Ele pode estar ali assistindo o próprio velório. Então, esse cuidado nós temos que ter. Mas,
passado isso, vamos, como espíritas que somos, preparar tudo antes de nós desencarnarmos, porque é inevitável. A nossa hora vai chegar e nós devemos contratar um plano funerário, não é não? Organizar toda a papelada é muito burocrático. Organiza tudo. Se você tem alguns desejos, que seja o seu velório, obedecendo às normas, a legislação e as normas sanitárias. Você não gosta de flores? Escreva que você não quer flores. Você não quer isso, não quer aquilo. Escreva, deixa por escrito para você não sofrer, né? Faça um testamento. Tudo que você vai deixar, já distribui tudo, porque senão você não vai ter sossego na espiritualidade. Deixa tudo arrumadinho, para não ter problema. E nós vamos retomar o tema de Jesus, para sabermos agora o que o mestre quis dizer para aquele homem. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Jesus, com toda a sua plenitude, Ele é o governador do orbe, Ele sabe tudo aqui da terra. Ele sabe tudo de outras esferas, de outros mundos. Ele é Cristo. Ele vive na esfera crística. Então, ele, com aquela pressa de pregar o seu evangelho, e sabendo que aquele pai já não estava mais entre nós, e sabia até onde ele estava, e ele estava bem. O moço queria abdicar de seguir Jesus, gente, olha que privilégio, para ir enterrar o seu paizinho. Porque entre os judeus existe uma norma assim: quem deixa de ir ao velório está abdicando da herança. Então ele estava mais interessado na herança, não de despedir daquele pai. Então Jesus disse assim: oh meu Deus, né? Até quando? Até quando esses homens não vão entender a minha mensagem? E é muito interessante. Desde a primeira vez que eu fiz o culto do Evangelho no lar, e saiu essa lição, eu falei, já sei. Jesus quis dizer a ele: deixai que os seus entes queridos, que o precedeu, tome conta dele. Deixa. E vamos cuidar das coisas aqui da terra. E é assim que nós devemos nos proceder diante da perda de um ente querido. Porque tem muitas pessoas que abandonam as pessoas que estão ao seu lado para ficar cultuando o luto daquela pessoa que já está amparada, daquele nosso ente querido que já está muito bem, que já prossegue a sua jornada evolutiva, porque nós sabemos que nós evoluímos aqui e lá.
Então, vamos aprender com essa lição de Jesus, que nós vamos sofrer, é natural. Quando tivermos de despedirmos dos nossos corações amados, mas nós vamos entregar para aqueles nossos entes queridos que já estão lá, para tomar conta dele. E vamos seguir aqui, trabalhando na seara de Jesus, fazendo tudo o que nos cabe, auxiliando o próximo, amparando os nossos parentes que ainda estão por aqui. E é vida que segue, gente, é assim. Somos espíritos imortais. Não podemos mais sofrer por quem parte para a espiritualidade. Então, é essa a nossa mensagem da noite de hoje. Agradeço a todos pela paciência e que tudo que vocês vieram buscar aqui nesta noite, vocês consigam levar. E que Jesus permaneça sempre em nossos corações. E que assim seja. Graças a Deus.